Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo acerca das ferramentas iniciais para a análise de circuitos de corrente contínua. Como podem ver, hoje vamos analisar e vamos conhecer primeiro e depois analisar as leis de Kirchhoff. Antes de começarmos com a explicação das leis de Kirchhoff, quero-vos pedir o habitual para irem fazendo gosto nos respectivos vídeos e para subscreverem o canal e para partilharem por entre os vossos conhecimentos e por quem vocês acham que possa precisar de aprender estas ferramentas. Muito bem, então as leis de Kirchhoff são, à semelhança da lei de Ohm, à semelhança dos teoremas de Thevenin, são ferramentas que nos ajudam a analisar os circuitos elétricos. E as leis de Kirchhoff são utilizadas quando nós nos deparamos com circuitos elétricos com determinadas características, nomeadamente com mais que uma fonte de alimentação espalhadas por mais que uma malha. Já vamos perceber o que é que são as malhas e é mesmo por aí que vamos começar. Ora bem, antes de começarmos e enunciarmos as respectivas leis de Kirchhoff, vamos olhar aqui para este circuito muito simples, que aqui está. Este circuito tem aqui uns pontos, A, B, C, D, E, e estes pontos vão nos ajudar para começar a definir aqui alguns pontos, alguns aspectos que são muito importantes. Para nós conhecermos uma rede elétrica, e consideremos uma rede elétrica como sendo um conjunto de componentes elétricos interligados entre si, nós temos que definir o que é que são alguns pontos dessa rede elétrica, nomeadamente o que é um nó, o que é um ramo e o que é uma malha. Vamos precisamente começar pelo nó. O que é então um nó? Definimos um nó como sendo um ponto do circuito onde estão ligados mais do que dois ramos. Se nós olharmos aqui para o ponto A, e se considerarmos, já vamos ver que não faz sequer sentido isto que estamos a dizer, não é? Se considerarmos que aqui no ponto A estão dois ramos ligados, então não é considerado um nó. Claro que não é um nó. Apesar de estar lá um ponto, isto é apenas um circuito. É apenas, faz parte do mesmo ramo, como iremos ver mais à frente. Portanto, atendendo à definição de nó, ponto do circuito onde estão ligados mais do que dois ramos. Portanto, tem que estar no mínimo 3. Se olharmos aqui para o ponto B, aqui sim faz sentido. Temos este ramo, portanto, este fio elétrico que vem aqui para o lado esquerdo, um que vem para baixo e outro que vai para a direita. Portanto, consideremos o ponto B como sendo um nó. Então, temos como nós o ponto B. O ponto C, à semelhança do A, ou do D ou do F, não são nós, porque são pontos do circuito normal. Já o ponto E, à semelhança do ponto B, é então também considerado um nó. Portanto, neste circuito que aqui está, temos como nós o ponto B e o ponto E. Então definimos o nó como sendo um ponto do circuito onde estão ligados mais do que dois ramos, no mínimo 3. Vamos passar ao próximo aspecto, que é a definição de ramo. O que é então um ramo? Um ramo pode ser definido como sendo um troço do circuito elétrico compreendido entre dois nós. Ora bem, se neste circuito temos como nós o nó B e o nó E, ora, quantos troços de circuito entre estes dois nós é que existem? Existe este troço aqui pelo lado esquerdo, existe este troço diretamente de B para E e existe este troço do lado direito. Portanto, troço do circuito compreendido entre dois nós. Então, vamos definir aqui como ramo o ramo B, A, F, E. Portanto, este, B, A, F, E. Vamos definir como ramo o ramo BE, BE. E vamos definir como ramo o ramo BCDE, BCDE. 3 ramos. Outro aspecto muito importante nos ramos é que, iremos ver aqui à frente, em cada ramo irá circular uma corrente elétrica. Portanto, logo à partida,
se nós olharmos para um circuito e identificarmos o número de ramos que esse circuito tem, sabemos logo à partida quantas correntes elétricas irão existir nesse circuito. Ou seja, em cada ramo existe uma corrente elétrica. Vamos passar ao próximo aspecto, que é a definição de malha. O que é então uma malha? Definimos uma malha como sendo um troço de circuito constituído por vários ramos fechado. Ou seja, um troço de circuito fechado constituído por vários ramos. Vamos lá ver. Troço de circuito fechado. Isto quer dizer que eu terei que terminar o percurso no sítio onde comecei. Então, se eu analisar aqui o ponto A, eu para percorrer um circuito qualquer e voltar ao ponto A, posso fazer isto, não é? Então, eu tenho aqui o A, F, E, B, A, ou A, B, E, F, A. Vamos então representar, temos como malha a malha A, B, E, F, A, certo? Temos como malha B, C, D, E, B, B, C, D, E, B, e tenho ainda a malha exterior A, B, C, D, E, F, A. Tenho ainda a malha A, B, C, D, E, F, A. Portanto, neste circuito, que é composto por duas malhas independentes e uma malha exterior, eu tenho dois nós, o nó B e o nó E, tenho três ramos e tenho três malhas, considerando a malha exterior. Vamos então avançar para a análise das leis de Kirchhoff. Portanto, já sabemos o que é uma malha, já sabemos o que é um ramo, já sabemos o que é um nó, e agora vamos conhecer as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff são duas leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós, define o seguinte. Se olharmos para um nó, e já definimos há pouco que um nó é um troço de circuito onde estão ligados mais do que dois ramos, tem que estar no mínimo 3, e também já definimos aqui que em cada ramo circula uma corrente elétrica. Então, vamos aqui representar umas correntes elétricas aleatoriamente. Vou representar aqui esta corrente I1, que eu chamo de I1. Aqui vou representar uma corrente que eu chamo de I2. E aqui vou representar uma corrente que eu chamo de I3. Porquê é que eu lhes dei este sentido? Porque me apeteceu. Podia-lhe ter dado outro sentido qualquer. Podia ter posto todas as correntes a entrar, todas a sair. O I1 a entrar e a I2 e a I3 a sair. Optei por pôr assim, não há problema nenhum. O que importa aqui é que vamos analisar no nó B o comportamento destas correntes. E então a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós, diz o seguinte. Diz que a soma das intensidades de corrente que entram num nó é igual à soma das intensidades de corrente que saem desse mesmo nó. Então, olhando para estas três correntes e escrevendo matematicamente o que nós tivemos a definir, nós dizemos que I1 e I2 estão a entrar no nó e I3 estará a sair do nó. Ficará então desta forma. I1 mais I2, a soma das intensidades de corrente que entram no nó é igual à soma das intensidades de corrente que saem do nó. É igual a I3. Pode-se também dizer esta primeira lei de outra forma. O somatório das intensidades de corrente associadas a um nó é igual a 0. Consideremos as correntes que entram como positivas, as que saem como negativas, e então podemos escrever I1 mais I2 menos I3 é igual a 0. Ou seja, esta expressão que aqui está é igual a esta. Apenas peguei no I3, passei-o para o lado de cá do sinal de igual, troquei-lhe o seu sinal para negativo e igualei tudo isto a 0. Portanto, primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós, diz que a soma das intensidades de corrente que entram no nó é igual à soma das intensidades de corrente
que saem desse mesmo nó. A segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, diz o seguinte: a soma das forças eletromotrizes dentro de uma malha é igual à soma das quedas de tensão dentro dessa mesma malha. Ora bem, se nós quisermos considerar esta primeira malha aqui, certo? Temos como forças eletromotrizes, a força eletromotriz é 1, a força eletromotriz é 2. Quedas de tensão. Nós, para termos uma queda de tensão, bem sabemos que necessitamos de ter uma resistência elétrica a ser percorrida por uma corrente elétrica. Portanto, se nós pegarmos neste sentido destas intensidades de corrente que aqui colocamos aleatoriamente e considerarmos que esta intensidade de corrente, mais propriamente esta I1 ao atravessar R1, vai provocar aqui uma queda de tensão com esta polaridade. Certo? Mais, menos. O I2 irá provocar uma queda de tensão em R2, certo? Porque o I2 é a intensidade de corrente que atravessa R2, vai provocar uma queda de tensão em R2 com esta polaridade. Mais, menos. Então, dentro desta malha, já temos tudo aquilo que nós precisamos. Temos duas forças eletromotrizes e duas quedas de tensão. Nós chamamos aqui VR1 e esta VR2. Ora bem, então vamos lá retirar a lei das malhas desta primeira malha. Diz o seguinte: a soma das forças eletromotrizes dentro de uma malha é igual à soma das quedas de tensão dentro dessa malha. Portanto, nós já temos as forças eletromotrizes com a sua respectiva polaridade, já temos as quedas de tensão também com a respectiva polaridade de acordo com as intensidades de corrente que percorrem as resistências elétricas. Falta-nos agora definir aqui um sentido de leitura dentro da malha. Nós vamos ler esta malha no sentido horário. Eu gosto sempre de aplicar o mesmo método para analisar as malhas. Adote sempre o sentido horário e dessa forma cria um hábito e também é mais fácil depois para detectar um eventual erro, um eventual engano que possa surgir. Portanto, isto é o sentido de leitura, sentido horário dentro da malha 1. Vamos então partir do ponto A, percorrer toda a malha até voltarmos ao ponto A. A primeira fonte que eu vou encontrar é a fonte E2. A força eletromotriz é 2. E entro pelo positivo da fonte, portanto, será positiva. Então, vamos olhar aqui para a equação que já está retirada. E2 é positiva. Porquê é que E2 é positiva? Porque eu saio aqui do ponto A e entro no positivo da fonte. Ou seja, E2 é positiva. Depois, continuo a descer e vou entrar no terminal negativo da queda de tensão VR2. Portanto, fica menos VR2. Cá em baixo. Menos VR2. Continuo no sentido horário, dentro da malha, e entro no positivo desta queda de tensão VR1. Portanto, mais VR1. Continuo e vou entrar no negativo da força eletromotriz E1. Menos E1 igual a 0. Temos então aqui a equação matemática da segunda lei de Kirchhoff, ou seja, a soma de todas as forças eletromotrizes dentro de uma malha é igual à soma de todas as quedas de tensão. Ou então, o somatório de todas as forças eletromotrizes e de todas as quedas de tensão associadas a uma malha é igual a 0. Vamos continuar com a análise das leis de Kirchhoff e vamos pegar num circuito com valores para que possamos determinar então as intensidades de corrente. Vamos olhar para este circuito onde temos 1, 2, 3 forças eletromotrizes, 1, 2, 3 resistências. Logo à partida, olhamos para aqui e facilmente concluímos que este circuito, à semelhança do circuito anterior, que utilizámos para explicar as leis de Kirchhoff, tem 2 nós, 3 ramos e 3 malhas, considerando a malha exterior. Pretende-se, com este exercício, determinar todas as intensidades de corrente. Primeira pergunta: quantas intensidades de corrente há no circuito? Tantas quantas o número de ramos o circuito tem. Ou seja, o circuito tem um ramo
2 ramos, 3 ramos, eu vou ter 3 intensidades de corrente. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer é, em primeiro lugar, se não nos for fornecida essa informação, temos de marcar aleatoriamente os sentidos das intensidades de corrente. Vamos pôr aqui assim. Marcar aleatoriamente os sentidos das intensidades de corrente. Então, eu vou pegar e vou marcar I1 para a direita, o I2 para cima e o I3 também para a direita. Em segundo lugar, vamos atribuir um sentido de leitura dentro da malha. Vamos então atribuir o sentido de leitura e vamos dar como sentido de leitura nas duas malhas o sentido horário. Portanto, vamos ler na malha 1 o sentido horário e na malha 2 também o sentido horário. Terceiro ponto, vamos retirar a equação da lei dos nós. E a equação da lei dos nós diz que o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Ou então, o somatório de todas as correntes associadas no nó é igual a 0. Vamos então escrever I1 mais I2 menos I3 igual a 0. Terceiro ponto. Vamos retirar a equação das leis das malhas. Muito bem. Então, para retirarmos a equação das leis das malhas, nós vamos olhar para aqui e temos então duas malhas. Vocês podem estar a perguntar, então, mas a malha exterior não é considerada? Nós podemos considerar a malha exterior, mas não há necessidade. Quantas equações das leis das malhas nós vamos ter? Será sempre o número de malhas que nós temos, considerando a exterior, menos uma delas. Quantas equações dos nós nós vamos ter? Igualmente, quantas o número de nós houver, menos um dos nós. Os nós, há um dos nós, tem que ser o nó da referência, tem que ser, por assim dizer, a massa do circuito. As malhas, igualmente, a malha exterior pode ficar sempre desconsiderada, uma vez que temos depois todas as outras duas malhas que englobam as correntes que existem no circuito. Para retirarmos então a equação da malha 1, vamos começar aqui deste ponto, de baixo, vamos percorrer a malha no sentido horário e a dinâmica é a mesma. Portanto, considerando as forças eletromotrizes e as respectivas quedas de tensão. Encontro logo a força eletromotriz é 1 negativa, portanto, a equação irá ficar menos E1. A seguir, vou encontrar esta resistência que estará a ser percorrida supostamente por uma corrente I1 com este sentido. Fui eu que disse que ela iria ter este sentido. Portanto, se tem este sentido, a queda de tensão terá esta polaridade. Mais, menos. Então, ficará mais aquela queda de tensão, VR1. Ora, uma queda de tensão, VR1, será igual a R1 vezes I. Portanto, mais R1 e 1. Certo? R1 e 1. Isto não é mais nem menos do que a minha queda de tensão VRI. VR1, desculpem. VR1. Continuando, venho aqui para baixo, encontro no terminal positivo a força eletromotriz E2. Continuando ainda, vou encontrar esta queda de tensão em R2, que foi percorrida pela corrente I2. Então, se eu entro no negativo da queda de tensão, se ficará menos VR2, igual a 0. Por último, vou fazer a mesma dinâmica para a malha da direita. Portanto, começando aqui neste ponto, dando a volta, até voltar ao mesmo ponto, ficará R2 e 2. Porquê? Porque eu estou a entrar no positivo da queda de tensão. Atenção que aqui escrevi VR2 e este VR2 acaba por ser R2 e 2, negativa, não é? Se escrevi ali R1 e 1, deveria ter escrito aqui também R2 e 2. Ora, aqui já temos R2 e 2, positivo, porque eu entro no positivo de R2 vezes I2, menos E2. Notem que eu agora estou a ler
na malha da direita, já estou a entrar no negativo da força eletromotriz, menos E2, mais E1, mais R3 vezes I3, mais R3 I3, igual a 0. Ou seja, neste momento tenho uma equação, duas equações, três equações e as minhas três incógnitas, que são o I1, o I2 e o I3. Ou seja, as intensidades de corrente serão as incógnitas do meu sistema. E no quarto ponto é construir o sistema das equações e resolvê-lo. Então, para construirmos o sistema, vamos pegar na equação primeira, I1 mais I2 menos I3 igual a 0. Aqui ficará menos E1 mais R1 vezes I1 mais E2 menos R2 I2 igual a 0. E por último, R2 I2 menos E2 mais E1 mais R3 I3 igual a 0. Temos então aqui o sistema colocado na forma canónica e a partir daqui é resolver. Eu costumo resolver isto enquanto matriz. Vocês podem aplicar as técnicas que quiserem para resolver. Portanto, depois de determinar na máquina de calcular, o I1 deu um valor de menos 0,46 amperes. O I2 deu um valor de menos 0,73 e o I3 deu um valor também negativo de menos 1,19 amperes. Claro, isto são valores arredondados, porque não dão valor certo. Ora bem, então vamos ver o que é que nós fazemos com estes. O que é que isto agora nos diz? Diz-nos o seguinte, e este será o nosso quinto ponto. Não é mais nem menos do que trocar o sentido das correntes que apresentaram valor negativo. O I1, o I2 e o I3 apresentaram valores negativos. I1 menos 0,46, o I2 menos 0,73, o I3 menos 1,19. Terei que voltar lá acima e os sentidos que eu tinha dado inicialmente, I1 para a direita, I2 para cima e I3 para a direita, estão trocados. Portanto, temos que representar novamente estas intensidades de corrente elétricas, mas agora com os seus sentidos corretos. Este é o verdadeiro sentido do I1, este é o verdadeiro sentido do I3 e este será o verdadeiro sentido de I2. Porquê? Porque todas elas apresentaram valores negativos. E como apresentam todas valores negativos, temos que trocar o seu sinal. Está então determinado o objetivo deste exercício que pedia para determinarmos todas as intensidades de corrente elétrica que existem no circuito. Para comprovar, podemos aplicar as leis de Kirchhoff, se quisermos comprovar. Aliás, é uma sugestão que eu dou sempre. Comprovem sempre os cálculos efetuados para perceber se os valores que encontraram estão ou não estão corretos. Ou seja, se eu aplicar aqui a este nó a primeira lei de Kirchhoff, ou seja, a lei dos nós, já com estes sentidos corretos, como é que ficaria? A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Ou então, o somatório de todas as correntes associadas ao nó é igual a 0. Vamos ver. I3 é positiva porque está a entrar no nó. Menos I2 menos I1 menos I2 menos I1 igual a 0. Vamos substituir a equação pelos valores que nós encontramos. Portanto, o I3 tem o valor de menos 1,19, mas como já trocamos os seus sentidos, vamos considerá-la positiva. Menos 1,19 menos o I2 será 0,73 menos 0,73. Notem que já estamos a considerá-las positivas. Porquê? Porque já trocámos os seus sentidos lá em cima.
menos 0,46. Menos 0,46. 0 igual a 0, como queríamos demonstrar. Portanto, para concluir, as leis de Kirchhoff, primeiro, marcar aleatoriamente as intensidades de corrente, os sentidos das intensidades de corrente. Se não nos for logo fornecido no circuito, marcamos aleatoriamente. Segundo, atribuir um sentido de leitura dentro da malha. Em terceiro lugar, retirar a equação da lei dos nós. Lembrem-se que serão tantas equações quantos nós houver no circuito, menos 1. Portanto, se o circuito tiver 4 nós, terei que tirar 3 equações. Se tiver 2 nós, terei que tirar uma equação. Foi o que aconteceu. Em terceiro lugar, retirar as equações das leis das malhas. As duas malhas, não considerando a malha exterior. Quarto lugar, construir o sistema de equações e resolver em função das incógnitas. Em último, trocar os sentidos das correntes que deram negativo. Espero que tenha servido para explicar mais ou menos as leis de Kirchhoff, o método geral das leis de Kirchhoff. Não se esqueçam de clicar no gosto do vídeo, partilhem, subscrevam o canal e façam nos comentários, escrevam nos comentários qualquer dúvida que tenham, qualquer exercício que gostariam de ver resolvido. Terei todo o gosto em poder ajudar. Obrigado e até ao próximo vídeo.